Você estava contando aí uma história de criança, que você era super fã de futebol, que você virou gandula para estar perto dali, daquela sensação. Sempre gostei muito de futebol, desde 5 anos eu jogava na rua, e até que um treinador de uma escolinha lá da minha cidade passou e me viu ali jogando e comentou com a minha mãe que ele tinha uma escolinha para me levar lá. E aí minha mãe, que sempre foi minha incentivadora número 1, desde novo, me levou lá. E aí, a partir dali, eu já gostava de futebol, mas aí eu comecei a amar. Então, tipo assim, era uma coisa muito diferente para mim. Porque eu comecei a me dedicar e comecei a mobilizar todos na minha casa, porque já tinha que comprar uniforme, tinha que comprar tênis. e muitas vezes a gente não tinha condições de comprar. E minha avó fazia, tipo, se apertava ali, comprava, um tio dava. Mas isso me ajudou muito a pessoa que eu sou hoje. E aí vamos entrar em outro assunto depois. Aí eu fui crescendo ali no meio do futsal, jogando futsal e me destacando. Fui me destacando muito. Onde era esse? Juiz de Fora? Juiz de Fora, Minas Gerais, no Esporte Clube. E eu fui me destacando e a gente foi ganhando alguns campeonatos regionais. E aí o pessoal, a gente tinha futsal e campo. E o pessoal do campo já começou a me olhar e via jogos e tal, e falou, pô, o que você acha de você fazer uma experiência no campo? E aí eu fui pro campo. E aí foi uma coisa que ocupou meu dia, porque era de manhã campo, de tarde futsal. Dia todo de futebol. Então, mas só que eu tinha que optar por algum dos dois, porque eu tinha que estudar. Sim. E minha avó sempre falava, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Mas só que nos campeonatos de futsal, eu ia também. Então eu jogava campeonato no futsal e treinava no campo. Porque no campo era menos campeonatos. Entendi. E chegou uma época que eu começou a ter jogo do profissional e eu queria estar perto daqueles caras que estavam no profissional, porque eu olhava para eles como um exemplo ali, pô, chegou no profissional. E eu falei, pô, como é que eu posso fazer para estar ali perto dos caras? E eu ficava vendo o treino no alambrado ali e tal. E aí o treinador, na época, me chamou e falou, pô, você quer trabalhar de gandula? Aí eu comecei a ser gandula no dia dos jogos. Eu, tipo, eu ficava ali com o olho cheio de brilho ali, sabe? Imagino. Então dava gandula e tal. Eu era um pouco tarde. Minha mãe ficava louca com isso. Porque imagina um menino de 10, 12 anos, 9h30 na rua. Então foi aí onde meu avô começou a entrar na minha vida, que começou a me acompanhar, viu tanto que eu gostava daquilo, tanto que eu me interessava daquilo. Então ele viu que já não era uma coisa de... só gosta de futebol e... Sabe, era uma coisa diferente. Era um amor mesmo, uma paixão Era uma coisa diferente. Do esporte, aí eu joguei no Tupi, lá da mesma cidade. Tupi, Tupinambás, 3 clubes de lá. Certo. Aí começou a jogar Mineiro, porque as coisas já começaram a ficar mais sérias. Que era um campeonato já de Minas, de toda Minas. Então, o Tupi já é um time com alguma expressão. Já. Tem uma expressãozinha, né? Aí fiz alguns campeonatos ali. E... um ano, mais ou menos... aí eu fui fazer um teste no Santos. Porque tinha um amigo... Meu avô trabalhava de caminhoneiro na época. E tinha um amigo dele que trabalhava e morava em Cubatão. Ele falou assim, ó... é isso que você quer mesmo? Eu falei, é isso que eu quero. Então vamos embora. Aí eu não sabia o que eu vou fazer lá. Aí meu tio, na época, fez uma inscrição. Que também meu tio... até hoje eu falo com ele, falo, pô, se não tivesse sido você, eu não estaria aqui, porque ele foi um cara que moveu mundos para poder realizar meu sonho. Eu fui fazer teste e a gente ficou na casa do Celso, e na época, 1 hora de Cubatão Santos, a gente pegava o ônibus e ia pro teste. E aí fiquei nessa, 3 meses teste, 3 meses de teste. E aí, pô, a gente não tinha muito recurso, assim, sabe? E meu avô querendo saber uma resposta ali do pessoal do Santos na época. Perguntando, pô, vão ficar com ele? Não vão? Como é que tá? Iniciando o 4º mês, eles falaram, a gente não vai ficar. E aí foi tipo assim, pra mim... Pô, imagina. Eu tava muito bem. Eu tava treinando muito bem. Na época, Gabigol, Nessa época? Gabigol, Lucas Crispim, que hoje tá no Fortaleza. Sim. Muito jogador ali já... joguei com eles na base. Mas só que aquilo pra mim foi uma experiência muito boa, porque eu tava ali com os melhores, mas só que eu não fui aprovado. Entendi. Então, tipo, questão emocional tava abalado, mas aprendizado eu ganhei e não sabia. Imagina. Não sabia. Então eu voltei pra minha cidade.
E foi aquele baque. Fiquei um ano ali, tipo, desmotivado. Quantos anos você tinha? 14 para 15, se eu não me engano. 13 Nossa, novo. É. E aí eu tava assim, meio desmotivado e estudando aquela coisa. E esse lado emocional, como a gente tava falando aqui no bastidor, afeta muito já pro lado pessoal, porque eu levava isso pro lado escolar. Eu já não ia bem na escola, porque eu tava abalado, entendeu? E eu repeti de ano, e você vai naquela. Aí um professor de educação física também, que é um cara sensacional, Paulo Henrique Toledo, que ele dava aula no Viana Júnior, que era uma escola particular. Eu falei, pô, vou te ajudar. A gente vai te dar a bolsa integral para você estudar aqui e você vai jogar pra gente. Porque ele estava começando a disputar campeonatos. Então eu falei, pô, legal. Mas só que ele não esperava que eu era tão ruim na escola. Ai, meu Deus. Aí eu estudei no Viana, joguei no Viana, ganhamos vários campeonatos lá na cidade. Até o pessoal do esporte ficou louco, porque a gente começou a ganhar todos os campeonatos lá. E meu tio, de novo, foi pra Pindamonhangaba. E aí ele falou, pô, vamos tentar fazer testes em clubes menores, porque você foi muito bem no Santos e corre risco de você passar nesses clubes aqui. E aí ele fez no Taubaté e no São José dos Campos, que são cidades vizinhas ali. E aí eu fui pro São José. E aí eu cheguei no São José, deu 3 semanas, já me aprovaram no teste. Ela falou, a gente vai ficar com você. E disputava o mesmo campeonato que o Santos. Olha! Pode crer, verdade. Olha! Que é o Campeonato Paulista. Sim, né? sim. E a gente tinha o Campeonato Paulista. Falei, tá, legal. Aí o cara lá veio, ó, a gente vai ficar com você, mas a gente tem um problema, a gente não tem alojamento. Falei, pô, vou ficar onde? Tem onde eu ficar? Meu tio, não, você vai morar comigo em Pindamonhangaba, mas é 2 horas de viagem. Uia! Aí passou eu, o Raoni, eu lembro disso como se fosse ontem. O Raoni era de Taubaté e eu morava em Pindamonhangaba com meu tio. Então, naturalmente, meu avô veio morar comigo. Ah, teu avô sempre ali, né? Porque ele já sabia que tinha um apoio moral assim muito forte. Minhas costas era ele, sabe? Sim. Então eu tinha que acordar 5h30, aí pegava o ônibus até Taubaté, aí Taubaté a gente ia de carona para São José, chegava lá 8, treinava 9 e acabava 2, voltava para Pindamonhangaba. Caraca. E fiquei durante aí um ano. Um ano fazendo isso. Fazendo isso? Não acostuma, né? Não acostuma. É que tem hora que tinha dia que eu tinha vontade de ir embora. Imagino. Que eu acordava exausto. Exato. Mas só que à tarde eu chegava, descansava e à noite eu ia pra academia. Entendeu? Porque meu tio já fala, não, meu avô falava, vai treinar mais que os outros. Você tem que treinar mais que os outros. Pra fazer fundamento. Ah, hoje eu não quero ir pra academia. Então vai correr. Então fisicamente eu sempre fui muito acima de todos. Mas isso aí é recorrente em qualquer atleta de alto nível. A história, eu não sei, eu não conheço, porque tirando o Romário, acho que todo atleta de alto nível, que eu já tive a oportunidade de ver falando, fala sempre isso, né, cara? Que treina mais que os outros. Tem que ser, senão você não chega no... Mas eu não tinha aquela visão. Naquela época eu fui mais ou menos forçado aquilo. Obrigado, né? Não é obrigado, mas só que meu avô e meu tio alimentavam aquilo na minha cabeça. Então eu ia pra academia, meu tio pagava nutricionista, vai lá no nutricionista, você tem que comer isso aqui, você tem que descansar, tem que dormir. Eu sempre já tive isso desde novo. Que legal, cara, base boa. E aí fui ser profissionalizado no São José. Mas só que antes de ser profissionalizado, como o Nedilson, na época que era o treinador, ele falou, pô, tá muito exaustivo pra você. Você vai morar aqui na minha casa. Nossa. Aí ele abriu a casa dele pra morar eu, ele e o filho dele. Show de bola. Nossa, então, tipo que assim, legal. Aí ano passado até eu fui lá no Brasil, levei uma camisa pra ele, pô, ele chorou um monte, assim, que sabe? barato, cara. Tipo assim, uma coisa assim... Essas coisas que mudam vida, né? É gratificante, porque ele abriu a casa dele e falou assim, ó, você vai morar aqui no quarto do meu filho, e aí é contigo, sabe? Mulher bom demais. E aí eu fui evoluindo, profissionalizei em São José, fiquei 3 anos ali. No último ano, eu tinha para 22 para 23, não, 21 anos. E aí eu ia para casa, muitas vezes, tipo, pô, você já tá com 21 anos, né? Você tem que fazer alguma coisa. Eu não estudava, eu parei no 2º ano. Então, nossa, parou bem pertinho. Só faltar 2 anos. Não, eu chegava em casa, minha família não tinha muita pressão. A pressão era eu, porque eu já comecei a ver meus amigos. Pô, meus amigos já estavam se formando. Sim. Sabe, faculdade. Eu
eu recebia na época R$400. Ai, meu Deus. É muito doido, você vê a realidade que é Sabe? o futebol. O pessoal acha que... R$400. Então, mas Acha que é glamour, mas né? essa realidade do futebol é essa. O pessoal acha que todo jogador de futebol é rico, milionário e tal. A relação que passa é Não, louca. aí R$400. Aí, tipo, mano. era pra me manter ali no dia a dia. Eu em São José, e minha mãe me ligava, como é que tá? Tá tudo bem. Pum, desligava. Aí, chegou no momento, falei, pô, eu vou tentar mais um ano e se não der certo, eu vou... Aí, no final do ano, o treinador que tava no São José me ligou e falou, pô, vem pra São Carlos, que é a última divisão de São Paulo. E aí, meu time me chamou e falou assim, ó, vai, mas se não der certo lá, você volta que eu vou te ajudar a pagar uma faculdade pra você. E aí me deu, tipo assim, um estalo. Falei. Que aí mudou na minha cabeça aquela paixão, Sim. né? Por obrigação. Agora, Entendi. sou adulto, né? Eu preciso agora fazer... É sério agora, o negócio ficou sério. E aí foi o ano que mudou minha vida. Que show, cara. Foi o ano que mudou minha vida, porque eu fiz um ano espetacular, a gente foi campeão no São Carlos. A gente já campeão, a gente foi jogar na Portuguesa Santista em Santos. E quem tava lá? O olheiro do Santos. Aí depois acabou o jogo, fui muito bem, ele tava no alambrado, assim, a gente saindo, ele me chamou. Porra, como é que tá a sua situação? Você tem contrato aí? Quanto tempo? Eu falei, não, tenho só esse ano, dezembro acaba. E ele falou, você quer vir fazer um teste no Santos? Aí eu falei, não, tudo bem. Quando? Ele em janeiro. E eu falei, tá, voltei. Fui para São Carlos, ele pode terminar o campeonato lá, a gente vai entrar em contato. Eu em São Carlos, terminando o campeonato, o presidente me chamou e falou, ó, chega um pouquinho mais cedo do treino e vai na minha sala. Aí eu cheguei na sala dele, já tava o oleiro lá. Ele falou assim, ó, eu falei teste para você, mas a gente vai te contratar. Já tava decidido. Já. A gente vai te contratar, porque eu falei pro Dorival, que na época era o Dorival, o treinador. Sim. Ele falou, eu falei de você pro Dorival, o Dorival já vinha te acompanhando. Putz. O staff dele já vinha te acompanhando. E aí você vai integrar o Santos B, que é o Sub-23. Uhum. E eu tinha mais 1 ano e meio só de Sub-23. Eu tinha 21 para 22. Caraca. Então eu já fui apertado também. Né? Mas como é que cai isso na tua cabeça, cara? O Dorival tá te vendo. Pô, deve ser Mudou minha vida, maravilhosa, falei, né? Mudou minha vida porque eu voltei já com a cabeça totalmente diferente. Eu chego no Santos, Sub-23, bem. Aí a gente treinando com o profissional, eu treinando com o profissional direto bem. Comecei a ser relacionado por alguns jogos. Profissional, Copa do Brasil. Sim. Aí veio minha primeira lesão. Quebrei o pé. 6 meses parado. Puta merda. E eu tinha 1 ano só de contrato no Santos. Putz. Eu ia me recuperar, eu ia ficar bom 3 de dezembro. Mas só que tem a lei que o clube ele é obrigado a renovar com você. Mais 6 meses mínimo. Tá. Então eu renovei mais 1 ano. Que era o último ano de Sub-23 meu. Tá. E aí eu também voltei super bem, que aí voltou o campeonato de aspirantes, que hoje não tem mais. Eu lembro, é verdade, tinha esse campeonato de aspirantes. Lembro disso. Que aí comecei a ir jogo profissional, treino, aí o Dorival falou, você vai começar a treinar aqui, vai jogar lá só. Aí comecei a treinar com profissional. Aí já tive que eu vi os caras na televisão. Renato, Elano. Putz, já passando na tua Lucas frente, Veríssimo, né? agora. Sim. Gabigol. Não passando na minha frente, mas eu treinava com eles. Caraca. Batendo bola com esses caras todos ali. Mas aí eu falo, o aprendizado já foi aí, porque o Elano já duro. Ei, moleque, assim. Ele vinha mesmo falar. Renato. Sim. Ó, passe. Vai fazer trabalho de passe, vai melhorar seu passe. E aí chegou um momento crucial. Foi aí que o Dagoberto, que era o diretor, a gente foi vice-campeão do Aspirantes, eu capitão já do Aspirantes. E o diretor me chama. Aí eu vi o contrato, tipo, números assim que nunca... Nossa, passou aí dos R$800. Não, já... Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu não sabia como é que eu reagia. Aí, eleição. Se o Modesto ganha, eu renovo. Porque não podia, na época, você... Se é dezembro a eleição, num clube, você não pode assinar contrato em novembro.
Ah, ok. Porra. Entendeu? Tá, pra não ter. Exato. Tá. Entendeu? Porque Pra vai não ficar dizer pra... que é o... porque vai ficar para outra diretoria, né? Acontece muito E isso. aí, Modesto, se Modesto ganha, você tá. Se Modesto perder, Maybe. talvez. E eu fui embora, e aí? Aí eu em casa lá, esperando a eleição como se fosse agora. Tu de bandeirinha na mão. Eu, Modesto! E eu torcendo pro Modesto. Eu, Modesto. Ganhar, né? Uhum. Não, Modesto vai e perde. Puta, merda. Como é que era? George. Porra, George. E agora, mano? Tá. História sensacional. Fui pra casa. Eu, dia 23 de dezembro, datas. Essa data ligo o Diego Serri. Que é um cara que mudou minha vida total, tudo. Tudo que eu aprendi de futebol, ele me ensinou totalmente diferente. Tudo que eu sei hoje foi ele que me ensinou. Interessante. Diego Serri me liga, DDD 71. Falei, pô, DDD 71. Não conheço ninguém. É da onde, 71? Alô, Diego Serri, da Bahia. Bahia. Ó, eu ia pro Santos, trabalhar lá, no lugar do Dagoberto, que me chamou de Jorge. Vim pro Bahia, o mesmo contrato que você vai ter lá, a gente vai te oferecer aqui. Que isso, cara. Mesma coisa. Dia 23 de dezembro. Com os mesmos Antes de numerozinhos. Presentão de Natal. Não, eu tava na porta de casa, assim, atendi o telefone, Que maneiro. entrei pra casa de, tipo, a notícia. Pô, imagina, todo mundo se abraçando. Pô, foi uma coisa assim, Maravilhoso, né? Natal mágico. você tem que apresentar aqui dia 1º. Já pegou tua rede, botou na mochila. Não, eu tinha nada. Tá, não, tinha uns tênis que você tinha comprado. Os Uma tênis. redezinha. Tinha 2 tênis e umas 6 mudinhas de roupa, tava bom. E fui embora pra Bahia.